Meus amigos, oficialmente, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Azure Week, nossa segunda edição. O Azure Week, ele é um evento da comunidade, feito para a comunidade, e a nossa ideia é compartilhar um pouquinho sobre o que a gente conhece sobre Azure e sobre produtos Microsoft voltados à plataforma de cloud. Então, falou Microsoft 365, Azure, você vai ver temas aqui dentro do Azure Week. Nosso evento vai de terça até sexta-feira, nós teremos essas sessões. Ontem a gente já falou tivemos uma sessão com o pessoal da SimIT falando sobre Sophos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Exchange, como migrar a carga de trabalho de e-mail para o Exchange. A próxima sessão vai ser sobre o Windows Virtual Desktop e depois sobre Azure Migrate. E aí a gente fecha esse ciclo e voltaremos depois na terceira edição. Beleza? Hoje nós vamos contar com o Johnson e com o Kenji para tocar essa sessão. Eles vão conversar aí sobre como vocês conseguem migrar os seus e-mails para o Exchange Online com um esforço bem reduzido. Beleza? Eu agradeço a presença de todos e, Johnson, todo seu, cara, manda bala. Tranquilo, liberando aqui o microfone, me avisem se estiver faltando, se estiver falhando, se o barulho ambiente estiver atrapalhando, que eu dou uma pausa porque às vezes vai passar carro, o cachorro vai latir, e aí eu pretendo não deixar aqui o barulho ambiente, né, ou que situações externas atrapalhem aí o entendimento de vocês, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com um cenário aqui e com um PPT rápido que eu peguei, até um pouco antigo, né, com alguns cenários de migração pelo Exchange Online. Mas eu nem devo ficar muito nesse PPT não, porque a intenção é fazer algumas demonstrações práticas, tudo bem? Show. Johnson, só lembrando para a galera, a gente está numa sessão em que todos têm acesso ao microfone. O que a gente tem combinado é que, durante alguns momentos da conversa, a gente vai abrir espaço para dúvidas. Então, se for possível, evitem abrir o microfone no meio da explicação ou no meio de um lab para não cortar o raciocínio. E daí, nesses momentos específicos, a gente vai, beleza, agora é o momento de tirar dúvida. Quem tiver à vontade, abre o microfone, tira a dúvida e boa. Quem não tiver, o chat está aberto, é só deixar aqui que eu vou passando essas informações aqui, as dúvidas para o palestrante. Beleza? Johnson, já estamos vendo sua tela. Pode prosseguir. Maravilha. Vou entrar então no modo de apresentação aqui. Lembrando que algumas páginas eu vou pular, porque minha intenção nem era mostrar PPT nenhum, muito menos esse, né? Mas foi o que eu encontrei mais fácil aqui. Hoje está aqui o Johnson, o Kenji vai entrar talvez com um certo atraso, porque teve um imprevisto, né, na saída lá do escritório e retornando para casa, então ele ainda deve estar em trânsito, mas ele disse que vai tentar entrar pelo menos no meio aí, ou no final da conversa para retirada de dúvidas. Bom, então, aí, por que nós estamos aqui, né? É muito comum hoje em dia ainda ter alguns clientes com Exchange 2007, 2010, 2013, seja no seu ambiente local, em algum outro provedor também, né? Assim como há clientes naqueles provedores de reis da hospedagem, provedores, as locadoras da web da vida, que costumam estar insatisfeitos com a capacidade de disponibilidade do seu serviço de e-mail, devido a algumas paradas, e querem migrar para o Exchange Online. Então, a ideia é guiar, no meio dessa conversa, de como mover a carga de e-mails, né, das empresas para a plataforma de nuvem Microsoft. Então, apesar de ser a palavrinha da moda aí, mensagem instantânea, Microsoft Teams, que é onde estamos nesse momento, né, trocando essa ideia, muita gente ainda é adepta ao e-mail. Tem aquela galerinha lá, mais da antiga, né, e me incluo nessa, apesar de eu ter somente 31 anos, que para questões formais eu ainda prefiro o e-mail. Então, a mensageria instantânea é legal, para questões rápidas, ok, dúvidas rápidas, beleza, só que tem muita gente que confunde, pelo fato de a gente estar muito conectado e
o pessoal tem hábito de mandar mensagem no WhatsApp, já querer resposta imediata. Eu particularmente estou deixando meu celular no modo foco, para eu não olhar mais o WhatsApp durante o período de expediente, porque eu disperso demais a minha atenção e meu foco é nas tarefas que eu tenho a fazer, e comunicação principal para mim é o e-mail. Porque se alguém tiver algo urgente para tratar comigo, ou chama no Teams, que eu estou sempre online neles, folgo do meu trabalho, ou se for alguma questão urgente, mesmo que familiar, minha família já está ciente que tem que ligar no meu celular. E aí, legal. Então, aqui está um pouco antigo, então o Exchange 2007 ele teve o suporte estendido, né, em 2012, por mais ou menos 4 anos e meio e tal. E em abril de 2017 esse suporte morreu, então não tem mais atualizações de segurança, correção de bugs, nem questões de time zone. Mas o Exchange 2007, né, ele, por mais que ele esteja funcionando na mente do teu cliente, ou mesmo o Exchange 2010, que seja, tem gente que fica, e aí, por que continuar usando ele? Por que não continuar usando, ou vice-versa, por que migrar? E esse é o ponto que a gente tem que conversar tecnicamente aí com os nossos gestores, com os nossos clientes e por aí vai. Então, beleza, o Exchange 2007 eu lembro na época que ele surgiu, né? Ele tinha lá os seus diferenciais em relação às soluções de e-mail anteriores, né? Como funções baseadas em servidor, para reduzir aí questões de ataque, pôr o servidor no ADMZ, reduzir o tráfego de entrada e saída, melhoria no banco de dados, descoberta automática, que foi uma baita de uma revolução, né? Para poder configurar o acesso nos dispositivos, além de caixas de correio de recursos, né? Como caixas de sala de reunião, políticas de retenção para as mensagens, né, visando preservar o conteúdo, melhorias de disponibilidade, além da parte aí de separar mensagens internas, externas, dependendo das configurações que fossem colocadas. Mas existem aí outras funcionalidades e introduções que foram surgindo ao longo do tempo. Então, o Exchange 2010, ele introduziu lá para o profissional de TI, né, algumas questões de mudanças na parte de IOPS, que é output e saída aí de storage, né, de disco. O RBAC, que é o controle de acesso baseado em função, para definir certas permissões sem modificar as listas de controle de acesso. Políticas e caixas de correio do Outlook Web Access, que é o famoso webmail. Então, passou a ser possível definir políticas aí para os usuários sem modificar os diretórios virtuais do IIS, que é o Internet Information Services, né, a parte web da ferramenta. O controle de caixas de correio por meio de tipos de dispositivos móveis, podendo permitir, bloquear, definir aí quarentena, né? Além do suporte à conectividade híbrida para o Exchange Online, que, se não me engano, na época estava aí na fase transitória entre o antigo Peoples, né, para o Office 365. Aí o Nathan pode relembrar, porque nessa época eu ainda não estava atuando com o Exchange, estava começando a explorar ainda um pouco. Além de melhorias de menor custo e complexidade para o armazenamento, né, usando JBoss, sobre RAID e assim por diante. Além disso, o Exchange 2010 introduziu aí para o usuário final delegação federada para compartilhar o status de livre ou ocupado, compartilhar ou delegar acesso ao calendário entre organizações, dicas de e-mail, guiando aí os usuários finais na questão de assuntos perdidos, como enviar ou não certos e-mails, suporte para conversa, para o modo de conversa, para visualização do modo de conversa no Outlook Web App, né, Web App, que às vezes até confunde o pessoal até hoje, né, porque acaba juntando as mensagens, além da habilidade de ver as mensagens ou status de respostas nos dispositivos Exchange Admin Sync. E aí eu lembro que tinha gente com o Windows Mobile, né, no smartphone já, tinha a galera do BlackBerry que conectava também no Exchange via ActiveSync. E beleza, então não muito mais aqui. Daí veio o Exchange 2013, né? Então ele introduziu para o profissional de TI funções de servidor reduzidas, né, para 3, então menor complexidade, melhor utilização do hardware.
Só um minutinho que vai passar um carro aqui. Beleza, já foi. Então, teve ali a questão de afinidade entre o CAS, que é o Client Access Server, e o Mailbox, se não me engano, o server, né? O MBX, não necessário, então facilitando o balanceamento de carga. Deu lá uma nova arquitetura baseada para pastas públicas baseada em caixa de correio, com suporte a DAGs. Map sobre HTTP para conexão, né? Então ele foi morrendo aos poucos e foi, map sobre HTTP veio ao invés do map sobre RPC, melhorando a conectividade do Outlook. Redução aí de 8 para 2 namespaces, né? Então passamos a ter protocolos clientes e auto-discover na parte de namespace, além de algumas mudanças de retenção, retenção baseada em tempo, em consulta, prevenção contra a perda de dados, mantendo dados sensíveis ali via política, né? E melhoria de alta disponibilidade, como o gerenciamento de armazenamento, né? Melhorando a resiliência, e também a parte lá de cópias, né? De DBs, discos em falha, spare disk e assim por diante. Já para o usuário final, somente que deu uma travada aqui, o Exchange 2013 introduziu o Outlook Web Access otimizado para mais dispositivos, então tablets, smartphones, né, ou mesmo PCs e laptops. Então passei a ficar mais independente em relação a que plataforma cliente eu iria utilizar para conectar o meu e-mail, além do suporte para add-ins, né, para aplicativos similares aos add-ins do Outlook para o desktop, e também suporte para links, né, de usuários, e suporte para múltiplos calendários, e add-ins que podem trabalhar aí na parte de composição de novas mensagens, e não somente no corpo de um e-mail recebido. Posteriormente, tivemos o Exchange 2016. Então, ele introduziu para o profissional de TI nada. Então, o Exchange 2016 é exatamente o mesmo que Exchange 2013. E para o usuário final, volta ali. Voltando ainda para o profissional de TI, reduziu ainda mais a complexidade, né, dos servidores, mantendo ali as roles em duas, né? Então, melhor utilização do equipamento, igual no 2013. As caixas de correio, né? Então, a gente tem ali mais habilidade ou disponibilidade, não sei, meu inglês não é dos melhores, em relação a dados de escritórios remotos. Ali, ele também passou a suportar interoperabilidade para migrações e upgrades mais fáceis, né? Além da descoberta eletrônica, para tanto local quanto para pastas públicas, né? Mais fácil, e para uma conformidade mais completa. Passou ali de 10 mil para mais que 10 mil, né? O número de caixas de correio ficou meio que ilimitado em relação ao In-Place e Discovery Search, para pesquisa de descoberta eletrônica. 30 novos tipos de dados para DLP, para prevenção de perda de dados. Então, teve mais pré-configurações em relação a buscar ali as digitais, digamos assim, né, para escolher a partir de onde eu quero fazer uma DLP. Integração do DLP com o SharePoint, além da redução de banda. Então, eu não tenho mais tantas cópias ativas e passivas no banco de dados. Isso falando para quem administrava um Exchange ali, mão na massa, hospedado num próprio servidor, né? Além da detecção de divergência de bancos de dados, né? Automaticamente detectando aí possíveis corrupções nesses bancos de dados, porque por trás dos servidores de e-mail, assim como seria em qualquer aplicação ou sistema, ele tem bancos de dados armazenando as informações que você recebe na sua caixa de correio. E para o usuário final, tivemos ali a colaboração em documentos, então a opção de automaticamente enviar um link ao invés de um anexo. Com isso eu melhoro ali até mesmo o consumo de espaço na minha caixa de correio,
porque eu passo a enviar links que podem ser utilizados via web, ao invés de ficar botando os e-mails ou ampliando o tamanho das mensagens com o conteúdo que eu tivesse anexado. Previsão de URL, né, ou preview de vídeo, um playback inline para manter o conteúdo na conversa. REST APIs para simplificar, uniformizar e programaticar, deixar de forma programática ali o acesso ao e-mail, calendário e informações de contatos, tudo integrado. Melhorou-se a integração com o Skype for Business, né, com chamadas, reuniões e mensagens instantâneas, que o Skype for Business ali ainda era muito utilizado até então, já que o Teams só surgiu de 2017 para cá. Então, tivemos uma melhora também na pesquisa ali, no Outlook, né? Além de eventos a partir do e-mail, já adicionando diretamente ao calendário. Então, chegamos, enfim, no Exchange Online, que já existia há um certo tempo, e ele, quando foi introduzido, trouxe aí para o usuário final um foco maior na caixa de correio para todos os aplicativos do Outlook. Eu passei a melhorar até o meu tempo, né, de viagem, enfim, a disponibilidade que já era boa nas versões anteriores, nas duas anteriores, ficou melhor ainda, porque agora estou na rede da Microsoft. Tive ali também melhorias parecidas ao que já foi citado no Exchange 2016, além de grupos de Office 365, listas de distribuição e muito mais, menções com arroba nome da pessoa no e-mail, né? Galerinha que pensa que isso aí existe só no WhatsApp e que demorou para aparecer no Outlook, calma lá que o Exchange Online já tinha um tempo, né? Que você antes estava usando seu servidor de e-mail lá nos provedores que não tinham tal recurso, né? Então você também não tinha essa funcionalidade. Além de segurança, dicas de segurança para e-mails suspeitos. Então, vamos para uma demonstração rápida aqui, né, do famoso Exchange moderno, já que é disso que a gente está falando, né? Em relação ao e-mail, não quero me prender muito a ele. Deixa eu só ver qual é o navegador que eu deixei, porque eu abri tanta coisa aqui. Então, no Outlook Web, deixa eu ver se essa conta é uma que eu deixei com licença para isso. Essa demo de hoje foi meio surpresa. Então, beleza. Minha caixa de correio na web, ela é muito parecido o visual ali com o do Exchange 2016, principalmente. Houve um tempo em que esse visual aqui no Outlook Web Access era bem parecido com o Exchange 2013. Então, assim, a Microsoft, conforme ela foi lançando as novas versões do Exchange, ela foi também colocando essas melhorias no 365. Então, qual é a vantagem de eu usar o Exchange Online? Eu não tenho mais aquela preocupação de todo o retrabalho que era necessário para fazer um upgrade no meu servidor, possíveis tempos de paradas, informações, gestão de mudança, notificar o usuário, permissão da diretoria, aprovação de licença da Exchange Server, compra de calls, planejamento de implantação, contrato ou não consultoria para fazer isso, faço por conta, tenho analista especializado e tal. Eu já cansei só de falar, é uma frasezinha que eu adoro repetir em toda apresentação que eu faço. Por quê? Exchange Online, eu vou mostrar para vocês, a implantação é super simples. A partir do momento que a empresa sua vai lá e obtém, por exemplo, uma avaliação do Office 365, vou pegar um E3 aqui, que eu sei que na página tem fácil para fazer a avaliação dele. Se sua empresa ainda não tem, ou se você quiser experimentar, fazer um lab aí, você pode criar uma avaliação gratuita aqui. Não se assustem com o preço, porque com o valor, porque aqui eu eu apelei, né? Fui logo para as contas Enterprise, que são para empresas maiores que 300 usuários, mas existem também os planos aí, ó, planos Exchange Online P1, vou deixar só assim. Tem o plano do Exchange Online, plano 1, plano 2, para quem quiser começar só com o básico, só com serviço de e-mail, né? Então você pode ir diretamente na Microsoft ou por meio de algum parceiro Microsoft. Temos aí os patrocinadores do evento, tem a empresa que eu trabalho também, que pode ajudar vocês nessa aquisição. Você consegue ter uma caixa de correio no plano 1 com 50 GB de e-mail, né? Podendo enviar mensagens de até 150 MB, porém isso é configurável através do PowerShell.
os usuários podem conectar versões compatíveis do Outlook, né, ao Exchange Online, porém, existe uma documentação que fala que versões do Outlook. No Exchange Online, não adianta eu querer conectar um Outlook 2007, um 2010, que eu não vou conseguir. 2010 até tem um procedimentozinho manual que não sei que milagre está ainda funcionando, que eu testei recentemente num cliente, mas o ideal é sempre assim. Vou usar o Exchange Online, que Outlooks que eu tenho que ter na minha máquina? A versão atual e duas anteriores no máximo. Ou seja, hoje o Office está com o Outlook 2019, consequentemente eu tenho que ter Outlook 2019, 2016 ou 2013, a versão mínima, para eu não ter dor de cabeça, não ter muita chamada no meu suporte para configurar tal recurso. Eu costumo brincar dizendo que eu sei que teu gestor de TI, talvez ele nem tanto, mas o diretor da empresa que você trabalha, ou até mesmo o gestor financeiro vai falar, poxa, mas se hoje eu pago R$ 50 ou R$ 100 por mês no provedor A, porque, e tenho lá 10, 20, 30 caixas de correio IMAP, por que eu vou usar o Exchange Online? Claro, você vai entrar com os benefícios da solução, como não mais gerenciar arquivo PST local na máquina que poderia corromper, não mais ficar tendo ou reduzir os problemas de conectividade, né? E ter um suporte da Microsoft para isso em eventuais situações, ter alta de disponibilidade. E se eu for com o financeiro discutir valores, R$ 18,90 para minha empresa que tem 10 usuários, digamos, poxa, eu vou passar a pagar R$ 189 por mês. Mas se eu pegar aqueles R$ 18,90 lá e dividir por 22 dias úteis, que é o tempo médio que o pessoal trabalha no mês, 85 centavos por colaborador dia, o famoso menos que um cafezinho na padaria. É caro para você ter uma solução de e-mail robusta como Exchange Online? Eu particularmente acho que não. Por quê? Vou ter meus 50 GB de caixa de correio, vou ter lá possibilidade de conectar facilmente meus usuários no Outlook, ninguém vai ficar mais ligando no meu suporte para pedir apoio. Abriu o Outlook, colocou e-mail e senha, foi. Avançou, está configurada a caixa. Acesso do cliente web é uma experiência muito parecida com a do Outlook, como vocês estão vendo aqui. A caixa de correio destaques ajuda muito, né? Eu vou ver e-mails aqui em destaques que foram diretamente enviados para mim. Tem alguns e-mails que não são filtrados de spams, que são listas ou news ou mesmo e-mail marketing que eu me cadastrei, mas que não necessariamente teriam que cair como destaque. Eu posso ensinar o Outlook a sempre mover aquele e-mail com o botão direito ali, ó, sempre mover para o... Cadê? Mover. O pessoal estava acostumado a mover para pastas específicas, né? Se essa mensagem chega para mim com frequência e não é um e-mail que eu tenha que ficar olhando frequentemente, eu poderia marcar para sempre mover para outros. Com isso, eu consigo dar foco aos e-mails que de fato são importantes e a caixa outros vai ficar lá com as mensagens que eu mover. Eu acabei nem movendo essa aqui. Sempre mover para outros. E aí, novos e-mails que chegarem desse noreply@microsoft.com, e ele já pegou e já tratou como se fosse uma regra e já moveu para lá, ó, os e-mails que são daquele remetente. E aí ele deixou aqui, ó, o e-mail que talvez fosse importante para mim, que foi o da conta do Kenji lá, que eu criei de teste para ele utilizar. E aí, voltando aqui ainda nos benefícios, né, o do Exchange Online, eu tenho como compartilhar meus calendários e até mesmo comparar os calendários na hora de agendar uma reunião. Então, se eu fosse aqui no meu calendário, ainda é a opção que todo mundo já está acostumado, né? Não sei se utilizam, mas eu utilizo bastante, de clicar aqui no meu calendário ou com o botão direito nele, compartilhamento e permissões, e compartilhar com algum colaborador. Exemplo, o Kenji é meu supervisor, eu sou um técnico de campo. Minto, Francisco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu criei os usuários corretamente aqui. Francisco, tal. Você deve ter criado como Chicão 400. Deixa ele ver. Ah, tá. Localizar. Beleza. Digamos que o Francisco, ele é o meu gestor. Então, eu quero dar a ele a permissão de editar o meu calendário, porque ele vai marcar visitas para mim, ele vai criar compromissos no meu calendário. Eu posso simplesmente compartilhar aqui. Ou que o Kenji, ele precisa somente ver se eu estou com disponibilidade na minha agenda.
Eu escolho se ele vai ver todos os detalhes ou se só vai saber meus títulos e locais onde eu estou. Por padrão, toda empresa vê se eu estou ocupado. Por qual motivo? Se eu vier aqui e lá no agendamento de uma reunião, por exemplo, um novo evento, aí eu vou pôr um título aqui. Convidar participantes. Você tem a opção de colocar os participantes obrigatórios, como o Kenji. Deixa eu ver se é o nome certo, porque o cara é nome de japonês. Francisco. Enfim, vou colocar toda a companhia aqui. Anúncio da diretoria. Eu posso pôr também como participantes opcionais. Ele está insistindo nos contatos sugeridos aqui, que essa aqui é uma conta de teste, eu uso pouco, tá? Então, meus contatos não estão aqui, mas ele deveria estar localizando. Enfim, eu pus toda a companhia. Como todos os membros da empresa, eles não estão com nenhum agendamento para hoje, né? Uma reunião hoje das 9 às 9h30, ele detectou, todos estão disponíveis. Isso aqui é um grupo. Se algum membro desse grupo tivesse ocupado com alguma reunião marcada, né? Ele talvez apareceria como ocupado ou uma pessoa não está disponível e eu já saberia com antecedência se essa pessoa vai poder ou não participar, que eu não preciso ficar ligando no ramal dela, nem mandando mensagem no Teams, nem no WhatsApp, perguntando se ele vai poder falar naquele momento. Faço o envio da reunião e tudo tranquilo. Isso aqui é básico, não tem nada a ver com o serviço de imigração, mas eu gosto de mostrar essa integração, essa funcionalidade, porque ela entra como um dos benefícios na hora de você vender isso para a sua diretoria. E aí, todas as caixas de correio têm uma proteção Premier, anti-malware e anti-spam, que eu vou ver se dá tempo de mostrar também, que é a proteção do Exchange Online. Lembra até que o Wellington Agapto tinha um curso gratuito no site dele falando sobre essa ferramenta. Não sei se ainda está disponível lá. E você mantém a caixa de correio limpa, né, movendo automaticamente mensagens para um arquivo morto. Aqui está escrito no local, mas esse arquivo morto pode ser online também, se for habilitado para a caixa de correio. Exchange Online Plano 2, diferenciais. Ele tem 100 GB de caixa de correio. Eu tenho armazenamento ilimitado, né? No caso do arquivo morto do usuário, quando for habilitado. Eu aproveito ali serviços hospedados de unificação de mensagem e tal. Posso ter a DLP, então se sua empresa precisa prevenir a perda de dados, precisa impor políticas para evitar certos encaminhamentos de e-mail para fora, para concorrência e por aí vai, o plano recomendado é o Exchange Online Plano 2. E ele também tem alguns outros controles corporativos, né? Então, eu crio essas políticas baseadas em padrões regulatórios, como normas conhecidas pelo mercado, né? Eu consigo definir regras até com base na PCI, né? Além de identificar, monitorar e proteger os dados confidenciais por meio de análise de conteúdo. Avançando um pouco além, se sua empresa precisa, além do serviço de e-mail, apesar de não ser o nosso foco hoje, aproveitando que eu já estou nessa tela, ela pode fazer o upgrade para o Microsoft 365 Business Standard. Para quê? Para ter, além do Exchange Online, que eu citei, que seria no caso o equivalente ao plano 1, que é uma caixa de correio de 50 GB, que tem nesse carinha aqui, eu teria o direito de instalar o pacote Office na minha máquina, teria os recursos lá do Exchange Online plano 1, direito de instalação do pacote Office, 1 TB de armazenamento para compartilhar arquivos tanto no meu OneDrive quanto no SharePoint Online. 1 TB no OneDrive é individual, é como se a empresa estivesse emprestando um HD externo de 1 TB para cada colaborador. E o 1 TB compartilhado para todo mundo armazenar arquivos das equipes e departamentos no SharePoint Online. Então, eu melhoro o compartilhamento de arquivos, lembra que eu falei lá no PPT, de anexos baseados em links, são arquivos armazenados ou no OneDrive ou no SharePoint Online. E também videoconferência por meio do Microsoft Teams, entre outros recursos que não são foco da nossa apresentação. Vou compartilhar esse link e depois vocês leem com calma aí. Beleza? Não estou acompanhando o chat, mas depois o Natan me passa as perguntas, né? Quando a gente abrir aqui para pergunta. Então, legal. Mostrei para a minha diretoria os benefícios do Exchange Online. Volto lá para a plataforma, né? Então, não vou insistir ainda no básico, mas eu quero mostrar uma outra coisa muito básica aqui. A gente que é de TI
sofria com o usuário dezenas de chamados por mês, principalmente de novos colaboradores, falando, configura minha assinatura aí. Eu não, faço agora um procedimento operacional, ou pego o procedimento do site da Microsoft e compartilho, devolvo o chamado com o famoso procedimento self-service. O usuário simplesmente vem em configurações, pesquisa por assinatura, tá lá. Achou a opção para ativar a assinatura de e-mail dele, marca para incluir a assinatura em novas mensagens que redigir e tal. Atenciosamente, Johnson Cruz, beleza. Marca também para incluir em mensagens que ele caminhar e responder, né? Se ele quiser sempre mostrar o campo de cópia oculta, ele pode colocar aqui e salva. Mesma coisa para mensagem, para respostas automáticas, né? Vou sair de férias, preciso habilitar a resposta automática, coloco aqui, ó. Começa a escrever a resposta lá, achei as opções de resposta automáticas. Ativo, marco o período, posso bloquear ou não meu calendário, recusar automaticamente novos convites de eventos e reuniões durante esse período. Coloco mensagem automática. Antes era uma padrão para tudo, né? Eu tenho como pôr mensagem automática para dentro da organização. Então, atenção, galera, estou afastado entre hoje e amanhã. Mas eu não preciso falar isso para o meu cliente. Para o meu cliente, ó, vou pôr a resposta já fora da organização. Estarei fora da empresa entre os dias 13 e 14. Favor encaminhar suas mensagens para o suporte@empresa.com.br. E aí, belezinha. Então, eu tenho uma opção de resposta automática mais informal para quem é colega de trabalho, está na minha organização, e uma resposta mais formal para quem é de fora da minha organização. Salvei, já era. E aí, está ativado a resposta automática. Se o usuário precisar também encaminhar os e-mails dele para alguém, vai lá em encaminhamento, habilita o encaminhamento e coloca lá para francisco@consultoresdenuvem.com, se não me engano. Deixa eu ver se é esse usuário que eu criei. Esse mesmo. Salvei. E prontinho. Tá com encaminhamento, Chicão vai receber meus e-mails. Chicão 400, como diz o Natan, vai receber meus e-mails enquanto eu estiver nesse período de ausência. Ah, claro, não mostrei ainda. Encaminhamento. Posso, o ideal é manter cópia das mensagens encaminhadas, né, na minha caixa para eu ver depois e saber o que foi encaminhado para ele. De repente ver com ele se ele respondeu ou não. Outras melhorias, né? No caso dos contatos é o mesmo de sempre, mas eu acho que o visual ficou mais legal, ficou mais intuitivo para adição e importação de contatos por meio de CSV. Então, se eu estou migrando de um Gmail, eu vou lá no meu Gmail, vou até abrir ele aqui. Cadê? Não repara se a máquina travar que vai vir pouca aba aqui. Digamos que aqui fosse meu Gmail lá no G Suite. E aí eu estou migrando. Eu vou fazer a importação IMAP na migração que eu vou demonstrar para vocês, mas nada me impede de pegar de orientar meus usuários a entrar lá nos contatos do Gmail, já que a migração IMAP não vai importar contatos e calendário, eu posso pegar e orientar o meu pessoal a exportar lá os contatos, né, do Gmail. Deixa eu lembrar onde fixa a benção aqui. Aqui, ó, exportar. Formato CSV do Outlook. Escolho se vou selecionar ou não alguns contatos ou se vou exportar todos. Beleza, baixou o arquivo. Vou lá no meu Exchange Online, importar contatos, ó. E aí, pego o meu arquivinho que eu já exportei do Gmail no formato compatível com o Outlook. Ele reconhece, dá uma prévia aqui, né, para eu ver se vai vir como eu gostaria. Parece correto, dou continuidade. E ele vai carregar meus 1.000 e cacetada contatos. Eu acho que vai dar erro, não vai importar todos, porque não lembro se era um limite de 1.000 ou 2.000 contatos durante essa importação online. Vou deixar ele rodando aí, depois a gente vê o resultado. E aí vou continuar no PPT. Só para a gente finalizar e depois sim eu venho para a parte da migração. Então, essa foi a demonstração do Exchange moderno. Vou dar seguimento. Nathan, tem alguma pergunta aí que eu possa responder agora?
Se o pessoal puder Não, pôr no chat antes de eu continuar. Deixa eu ver aqui. Pergunta em si, não. O Wellington Vaz, ele é um colega, ele tava comentando aqui que já fez algumas migrações dessa e já está com outros projetos. Comentou que principalmente sobre o valor que o Exchange consegue entregar. Acho que tudo isso que você mostrou aí não dá para comparar com a questão com outras soluções. Embora a gente tenha um investimento, pode ser menor, mas o valor que ele entrega para o negócio é incomparável do meu ponto de vista. Uhum. E eu tenho uma Isso aí, pergunta. principalmente. Deixa eu falar. Aquilo que você fez ali de exportar CSV é simples? Você vai em um, download e upload em outro? Fácil e rápido assim? Sim, muito simples. É mais um motivo para eu migrar, porque geralmente um dos empecilhos na hora da migração é que o pessoal fala, ah, não, contato, calendário e tal. Por quê? Muitas vezes as empresas que já fizeram migrações anteriores, o diretor ficou bravo porque ele perdeu alguns contatos ou o calendário dele. E eu nem mostrei a parte de calendário também, que é possível, né? O processo de exportação é simples como foi exibido na tela. Está importando lá, ó, já foram 250 dos 1476. O próprio usuário faz esse processo. E a TI foca naquilo que é trabalhoso, que é a migração dos lotes IMAP, que a gente vai mostrar mais à frente, ou a migração por meio de uso de importação de rede dos PSTs, principalmente de gerência e diretoria, que é uma galerinha que costuma ter aí PSTs de 20, 30, 50 gigas, 100 gigas, se não mais. Não é o ideal, claro que quanto maior for o PST, mais dificuldades eu vou ter, mas a vantagem de você trazer um PST, vou até buscar aqui, ó, importação de rede PST. Deixa eu ver se eu acho. Usar o carregamento de rede para importar arquivos PST. Vantagem de usar esse processo é que eu vou trazer os e-mails, contatos e calendários lá, já que estão no anexos, que estão no Outlook do meu usuário final na ponta, tudo de uma vez. Só que é um processo um pouquinho chato, você tem algumas etapas como copiar lá o URL size do AZCOP, que fica aqui, ó, em migração de dados. Cadê? Configurações. Ou configurar. Aqui já é a central de administração, tá? Do Microsoft 365. Eu tenho a configuração guiada, ou eu posso usar as opções que vão aparecer aqui embaixo, recomendadas para mim. Então, eu posso... Cadê? Migração de dados. Eu posso migrar usuários do G Suite para trazer lá os e-mails, né? Ou fazer uma migração trazendo e-mails e dados de outro tipo de serviços. E aí, essa documentação que eu vou compartilhar no chat, ela ensina a copiar o URL o URL size do meu armazenamento em nuvem e instalar o AZCOP, que é a ferramenta que vai ser usada para carregar os arquivos PSTs para o Microsoft 365. Vai me ensinar a exibir uma lista de arquivos PSTs carregados, criar um arquivo de mapeamento apontando johnson.pst vai para a conta johnson@empresa e assim por diante. Criar o trabalho de importação de PSTs e filtrar os dados e dar início a esse trabalho. Não é bem nessa ordem que eu queria compartilhar essa documentação, vou deixar ela para mandar aí no chat daqui a pouco, porque eu tenho outra para mostrar da parte de migração. Vou abrir de novo o meu Gmail lá, que eu vou também gerar o arquivo de calendário para a gente importar aqui. Cadê? O Gmail. Quem quiser uns boletos para pagar, tem alguns aqui que eu posso encaminhar para vocês também, viu? Natan, se você tiver disponibilidade aí, espaço na sua Não, caixa de rapaz, eu correio, encaminhe tenho. os boletos. Não, o meu filtro aqui, se ele lê boleto no assunto, automaticamente ele vai pro junk. Não tem jeito. Ah, entendi. Tá certo. Bom, aqui no Gmail, deixa eu lembrar se é aqui em configurações ou se é nas configurações individual do calendário. Cadê? Calendário. Johnson Cruz, exportar agenda. Exportou um arquivo zip, um arquivo ICS que já é compatível com o Outlook. Vou extrair na minha pasta de downloads. E aí vou lá no meu e-mail, já abrindo uma nova aba para não atrapalhar aquela importação de contatos ali. Calendário.
Reparem que eu estou usando o Wi-Fi, eu estou meio que no sótão aqui em casa, meio que... e tem algumas paredes me impedindo de ter uma melhor conectividade. E aí, vou aqui no meu calendário. Cadê? Não lembro se é adicionar ou se é importar. Meus calendários. Novo grupo de calendários não. Adicionar calendário. E aí eu quero pegar aqui, ó. Cadê? Criar calendário em branco não. Carregar do arquivo. Procuro por esse arquivo. Vou lá no arquivo ICS que eu extraí, daquele arquivo zip que eu baixei do meu Gmail. Seleciono o calendário de destino, vai para o meu calendário padrão, importar. Logo mais, o meu calendário que estava vazio vai ter o conteúdo da minha agenda do Gmail, que eu também vou deixar carregando aí. Enquanto isso, ó, os contatos também já estão a todo vapor e quase terminando. Vou dar andamento aqui enquanto executa lá. Também que eu, sem querer, voltei do início. A partir daqui. Belezinha. Então, vamos aí falar de algumas outras coisas, né? Tem toda a parte de alguns motivos para migrar lá o meu Exchange, seja ele um 2007, um 2010 ou outra versão. Então, eu vou ter algumas correções de segurança, de time zone, de compatibilidade com novos dispositivos e aplicativos, porque o Outlook 2016 não se conecta no Exchange 2007. Vou ter o Exchange 2007, ele tem algumas incompatibilidades com navegadores modernos, né, que não funcionam muito bem no WA do 2007. E, sem contar que, assim, não vou nem entrar nos detalhes. Vou ser um pouco direto ao ponto. Quem está com o Exchange 2007, Outlook 2007, 2010 e logo mais o 2013, né, daqui eu não sei quanto tempo, vai ter o suporte reduzido. Quem está com 2007, 2010 não tem mais suporte da Microsoft. 2013 eu não vi a documentação como tá. Se o Natan puder me ajudar e achar o link e colar aqui no chat depois, vai ser legal. E então, assim, é difícil mover para do Exchange 2007 para outra versão. Assim, a migração ela nunca foi tão fácil como é hoje, né? Você realmente tem duas escolhas, né? De se manter local ou ir para a nuvem. Não tem por que estender o assunto. Então vamos iniciar com a nuvem, né? Então, por que iniciar pela nuvem? Porque se você está aí no Exchange 2007 hoje, você tem algumas coisas que deveriam te deixar assustados ou mais importantes do que o e-mail. Aí eu não sei o que está acontecendo, né? Por que você está se segurando na versão antiga? Ou num serviço de e-mail de um outro provedor que não seja tão eficiente quanto o Microsoft Exchange em 2013, 2016 ou mesmo Exchange Online. Então, se você fizer um upgrade do on-premise, então temos aqui uma grande chance, vamos ver, de repente rodar o Exchange 2016, talvez. Mas o Exchange 2016, cara, ele daqui a pouco eu já teria que pensar numa migração para o Exchange 2019. Então vamos simplificar o nosso salto aí. Sai do software antigo e vem para o mais recente. Simples assim. Então, por que escolher aí a nuvem? Se você quiser parar de usar o teu ambiente local, né, você pode fazer uma migração cutover ou staged, que eu já pego a documentação para passar para vocês. Ou se você quer manter algumas caixas de correio no local, você pode ter um Exchange de 2010 ou 2013 de forma híbrida, ou 2016 também. Se você quer usar uma ferramenta de terceiro, ou contratar um parceiro Microsoft, você também pode, que aí ele vai agilizar o processo para você. E você pode importar PSTs de rede, que é a documentação que já eu vou mandar aí, né, que eu já mostrei aqui na tela. E aí, ou nós podemos fazer isso por você. Contate aí o Natan, contate a mim, o Johnson, o Flávio, que a gente te ajuda. Se você não tem experiência nesse processo, mas a ideia é que você saia dessa sessão hoje conhecendo como funciona. Não reparem se eu me estender aí para mais de
de 9h30 da noite, parar quase 10 horas, porque eu quero passar um conteúdo de alto valor, não quero ficar só numa simples apresentação. Então, a migração Cutover ela é o melhor para organizações com menos que 150 caixas de correio, que podem aí ou querem migrar em poucos dias. Então, você vem aí da origem como Exchange 2003, 7, 10 ou 13, ou 2013, né? E o objetivo é simplesmente mover as caixas de correio, usuários e caixas de correios para o Office 365 e remover seu Exchange on-premise. Você já sabe o que é, beleza. O Outlook em qualquer lugar é usado para essas contas, né? E os dados e trazer os dados aí da sua organização on-premises. Uma migração estagiada é o melhor para organizações com mais que 150 caixas de correio e que querem migrar em mais que algumas quantidades de dias ou semanas, enfim. E aí, sua origem pode ser um Exchange 2003 ou 2007 somente. E se você tiver o Exchange 2010 ou 2013, considere o cutover ou o híbrido, que é o melhor cenário, na minha opinião, porque eu tenho menor impacto aos usuários quando eu faço um híbrido, se eu tiver uma versão local compatível, claro, e devidamente atualizada com os updates cumulativos que me permitem isso, mas durante a configuração de um processo híbrido, de migração híbrida, que nós não vamos mostrar hoje, mas eu posso também compartilhar a documentação, é super simples de fazer e ele te orienta no que deve ser atualizado ou corrigido no sentido de configurações. E requerem aí, né, que você tenha um sincronismo de diretório do teu AD on-premise com o Office 365, com o Azure AD. Então, você pode sincronizar suas senhas e usar o Outlook em qualquer lugar para extrair os dados, né, das suas contas e migrar elas ou sincronizar aí com a nuvem. E o admin converte essas caixas de correio locais para usuários habilitados no e-mail on-premises aí, né? Ou converte elas aí para contas de nuvem. E aí, cutover versus migração cutover versus estagiada. O cutover no sentido de cortar mesmo, corta e vamos embora. E estagiada para eu seguir alguns processos. Na cutover, vou ter que passar um carro aqui que eu não sei se é carro velho ou tocando funk ou os dois. Bom, espero que não tenha nenhum barulho aí. Tranquilo aqui, vai lá. Rapaz, meu fone é bom, eu tô usando um fone novo aqui, sério mesmo, que não tá pegando nenhum ruído ao redor? Nadinha. Eu tô quase indo ali no portão xingar essa galera que passa de carro, dar tiro no pneu, mentira, eu não tenho isso. Então, beleza. Na Cutover, tem as tarefas do administrador do Exchange Server On-Premises, então ele vai comunicar os usuários, vai preparar os servidores com os pré-requisitos segundo a documentação Microsoft. Os usuários, então tem a tarefa de administrador do Office 365, né, em que ele vai criar caixas de correio vazias, né, e também grupos de segurança habilitados para e-mail no Office 365. Vai conectar o Office 365 ao sistema de e-mail dele de origem, seja com um ponto de extremidade a IMAP, seja com um Exchange híbrido, né? Vai migrar as caixas de correio, incluindo e-mails, contatos e calendários, se for um processo ou uma plataforma compatível com isso, ou se estiver usando uma ferramenta de terceiro que possibilite isso, né, como o BitTitan, Skykick, o Mover, que é aquele Mover Pronto.io, eu acho, que a Microsoft comprou, não sei o que ele traz junto, né, se está trazendo só e-mail ou não, ou mais que isso. Você configura os domínios e o roteamento de e-mail para o Office 365, e aí depois você verifica o roteamento e deleta o lote de migração cutover. Nossa, Johnson, simples assim? Sim e não. Depois você pega experiência, começa a praticar mais, você vai achar tão simples. O Kenji, não sei se ele já entrou, deixa eu ver aqui no WhatsApp se ele mandou alguma mensagem. Se o Kenji já estiver aí, pode abrir o microfone, tá, Kenji? Cadê? Não, acho que ele ainda não conseguiu entrar. Se não conseguir também não tem problema, mas assim, quando eu conheci o Kenji, me falaram assim, aquele ali é o Kenji, ele faz migrações aí de 100 usuários ou mais entre 3 dias e uma semana, migração de e-mail, inclusive vindo do Gmail. Eu falei, mentira, só acredito vendo. Sentei do lado do cara, fiquei uma semana, minha primeira semana lá na Latina e fiquei só vendo ele trabalhar. Como diz aquele vídeo, você é bichão mesmo, hein? O Kenji é bom, cara, ele
de fato faz esse processo aqui de forma bem simples, mas claro, ele acumulou experiência em alguns projetos para ter essa habilidade. E aí sim, se eu estava num Exchange local, terminado e validado esse processo de migração aqui, eu vou ver se eu quero ou não descomissionar o meu servidor Exchange local. Isso é opcional. E completo lá as tarefas pós-migração, né? Porque vai ter usuário falando, ó, meus e-mails de antes de ontem ou de ontem ainda não chegaram aqui. Que eu recebi, olhei lá o webmail de origem, tá lá, mas não no meu webmail ou no meu e-mail, ou no meu Outlook do Office 365. Você vai avisar para o usuário e ter calma que a cada X horas vai ser executado novamente o lote de migração, ou você pode lançar de novo o lote de migração daquele usuário só para trazer o diferencial, né, o famoso delta. E aí você envia um e-mail de boas-vindas, né, uma carta de boas-vindas aos usuários, com os primeiros passos do Office 365. Já na migração estagiada, tem lá o administrador roda a sincronização, o AD-Sync, ele cria os arquivos CSV, que tem aí a lista de usuários a serem migrados, né? Ao mesmo tempo, no Office 365, ele também, o processo de sincronização do AD vai criar os usuários no Office 365, aí ele tem o passo lá do CSV que eu já citei, tem o passo de executar um lote de migração por estágio, ele já dá o início ali, e ele vai receber um e-mail com relatório, né, do passo a passo de migração. Acho que eu até tenho um de exemplo aqui no meu e-mail. Cadê? Esse aqui, ó. Não, esse não, perdão. Cadê? Migration. Lembro que eu tenho e-mail recente aqui de migração. A não ser que eu tenha apagado. Cadê? Aqui, ó, relatório de progresso. Esse carinha aqui, ó, relatório de progresso do lote de migração. O administrador eu tenho um lote aqui que está rodando há 17 dias de propósito, tá? Que vez ou outra eu estou fazendo essa demonstração. É um lote que eu criei no dia 25 de abril, coloquei só 2 caixas de correio, e aí toda noite ele roda o diferencial para trazer os e-mails que foram lá da origem para cá, né? Deixa eu até pegar aqui. Cadê essa planilha? Não posso fechar. O relatório ele vem bem simples, dizendo ó, quais contas que migrou e o que foi sincronizado. Ó. Itens migrados foram 748. Itens pulados, mensagens de erro, nenhuma. Consistência de dados, pontuação consistência de dados e assim por diante. Então, nesse caso, a migração da conta da Camila. @CJCWeb trouxe 748 itens migrados e a migração da conta de designer trouxe 44 e-mails. Daí, beleza. O administrador, deixa eu voltar para cá, vai acompanhando esses lotes conforme ele vai executando, ele recebe diariamente. E dependendo do tipo de migração que ele usou, se for uma híbrida, provavelmente vai trazer tudo, e-mails, contatos, calendários. Se for uma IMAP, vai trazer só e-mails e aí eu tenho que me planejar para ver como que eu vou fazer. Se eu vou usar a ferramenta de terceiro para trazer contatos e calendários, se a empresa quiser pagar por isso, ou se eu vou orientar os usuários a exportarem na mão, igual vocês viram eu fazendo do meu Gmail, e importando depois via web e-mail. O administrador converte as caixas de correio, que isso se ele estiver fazendo uma híbrida, né, da Exchange Server On-Premise em 2013 ou 2016, converte lá para a caixa de correio em nuvem. O resultado para os usuários, os usuários dos lotes iniciais vão poder já conectar ao Exchange Online do Outlook para poder visualizar, nem que seja via web para ver o conteúdo da caixa postal. O administrador cria novos lotes para a migração de usuários adicionais. Ele também executa os lotes aí de migração estagiada, né, para esses usuários adicionais. Ele resolve quaisquer problemas que surgirem, então ele deleta o lote de migração, não precisa se matar. Deu erro, vê o erro. Se foi erro de senha num lote IMAP, corrige. Se foi um erro específico, pega o resultado, pesquisa lá na documentação da Microsoft, pesquisa no Bing ou no Google, onde você preferir, e resolva aquele problema. Ou simplesmente deleta o lote, lança de novo, que aí ele já vai reiniciar a sincronização e vai trazer o diferencial. Todos os usuários já vão poder conectar no Exchange a partir do meu Outlook, né? Principalmente se eu já tiver feito lá a virada do meu DNS, do MX, né? Que é a entrada que direciona o teu serviço de e-mail
para o provedor novo, do antigo já para a Microsoft. E o administrador pode executar lotes de pós-migração, preparar e executar, né? E por fim, processo ou projeto finalizado. Sobre a migração híbrida, né? Ela te dá aí uma funcionalidade rica para configurar uma experiência até colaborativa, né? Então, você prover ali um roteamento de e-mail seguro, uma Global Access List do Exchange unificada, né? E tem também lá o status de ocupado ou livre cruzado entre o ambiente on-premise e a nuvem, uma única URL para acesso ao Outlook Web Access e mais, né? E também, só que ela requer que esteja com a Exchange 2010 ou 13 na tua organização aí, ao invés de 2007. Então, você precisaria pelo menos, se você tem Exchange local 2007, pelo menos adicionar um 2010 ou 2013, um servidor, nem que seja com a licença experimental. Exemplo do 2016 ou 2019, você consegue já, né, lá no site do TechNet, o site da Microsoft, baixar a licença experimental. Para de repente você só adicionar um servidor com essa versão mais recente para te habilitar com possibilidade de configuração híbrida e aí sim prosseguir na tua migração com menos retrabalho. É um passo a mais que você executa mais em prol de menor impacto ao usuário final. Então, se você tem somente Exchange 2007 hoje, o que você pode fazer também? Se você não quiser fazer um cutover ou estagiado, adicionando lá, ou simplesmente adicione em 2013 e configure híbrido. Simples assim. Soluções de terceiros ou parceiros. Então, se a ideia de fazer isso é assustadora, ou muito difícil, procure aí um parceiro Microsoft ou use uma ferramenta. Usando a ferramenta, tem lá o Marketplace do Office 365, para você buscar que ferramentas são compatíveis, né? Ou contatando o parceiro lá tem um site da Microsoft que você consegue localizar um parceiro, faz a pesquisa aí no teu mecanismo de busca preferido, que você consegue achar o parceiro para isso. Ou contate preferencialmente os parceiros que estão patrocinando essa live. E aí você vai caminhar, né, em pisos mais tranquilos, digamos assim. Não vou nem traduzir ao pé da letra a palavra ali. Você vai simplesmente passar a bola para o parceiro e falar: amigão, estou pagando você, estou pagando a ferramenta de terceiro que você me sugeriu, segue o barco aí que eu quero só ver meu e-mail funcionando depois. E aí o serviço de importação do Office 365, então tem duas formas de importar: PST, né, importando os dados aí via carregamento de rede; Drive Shipping, que é você entregar um HD externo preferencialmente criptografado com BitLocker to Go, por favor, tá? Para proteção dos seus dados em trânsito. E aí você entrega isso para a Microsoft. Eu nunca usei essa opção, então não sei se está disponível ou não aqui no Brasil. E a Microsoft faz o carregamento para você lá. Custo: upload de rede, gratuito. Drive Shipping, $2 por giga de dados migrados. Eu, sinceramente, uso muito o carregamento de rede, porém não para todas as caixas de correio. Eu uso só para aquelas mais críticas, principalmente gerência e diretoria. Os demais usuários, não por preconceito, por não terem um cargo gerencial, eu sou um cara que não tem um cargo gerencial, mas para fins de agilidade no processo, migração IMAP ou híbrida. Se for IMAP, galerinha, está aqui o procedimento. Exportem e importem seus contatos e calendários lá via web. E que tal falar do Fast Track? Se sua empresa tem lá mais que 50 usuários ou mais, né, ou até mesmo 150 ou mais, quanto mais melhor, é claro. Quanto mais usuários você tiver, melhor vai ser. Você pode pedir para o seu parceiro Microsoft ou você mesmo entrar lá no Fast Track. Eu acho que nesse caso seria só o parceiro Microsoft que estiver te ajudando, principalmente se for um parceiro CSP, né, com a assinatura do Office 365 mensal ou anual por meio do Cloud Solution Provider. Você pede para ele referenciar tua necessidade lá no centro de benefício do Fast Track para o Office 365, para ver se você tem os planos elegíveis, é claro, e se está disponível essa opção de serviço para a Microsoft te apoiar tecnicamente na sua migração. Mas isso não quer dizer que a Microsoft vai pôr a mão na massa por você, tá? Ela vai te orientar com documentação, com boas práticas, que assim, eu sei que não adianta a gente ter documentação à disposição, e eu falo
por mim, falo por alguns colegas que eu conheço da área. A gente não lê. A gente não lê nem o manual do roteador que chega em casa. Ah, não precisa, é intuitivo, eu me viro. Legal. Mas para uma migração de 50 ou mais usuários, teremos que ser responsáveis sim e ler a documentação Microsoft, mesmo que você não vá fazer. É bom você entender, para você também não ser enrolado pelo parceiro que você escolher, né? Vai que ele fala que tua migração vai demorar 2, 3 meses, é um processo que de repente daria para ativar o modo Kenji e rodar em 2, 3, 4 semanas que seja. E olha que eu estou falando 2, 3, 4 semanas, mas assim, porque nem toda empresa tem um Kenji, mas eu vou te falar que eu vejo o Kenji fazer migrações em 3 dias e 1 semana, como eu citei antes, de forma impressionante. E aí, sobre minhas pastas públicas do Exchange local, o que eu faço? Você pode mover para a nuvem, mas tem aí algumas observações, né? Que eu não vou me apegar a esses detalhes, porque não é também o nosso foco aqui hoje. Qualquer coisa eu compartilho a apresentação depois. E qualquer outras opções. É super importante, mantenha os seus clientes atualizados, porque o Auto Discovery e outras coisas precisam para funcionar tem que ter o Outlook lá nas versões que eu citei no começo, né? Que seria aí ou a versão mais recente ou no máximo uma das duas versões anteriores. Então, não deixe um upgrade automático do Office 2016 parar da tua conectividade para o Exchange. Então veja lá na documentação da Microsoft pré-requisitos, que build que tem que estar, não adianta, se eu tiver de repente com um Office RTM, é capaz de eu ter algumas dores de cabeça, né? Política de segurança, né? Então agora é um bom momento para você entender se a política de segurança que você tem é baseada numa tecnologia que você tenha hoje e não somente no mundo que você vive, né? Pense como sua função de administrador de serviço. Então, tenha lá no teu servidor. Então, eu recomendo eu acho extremamente necessário que você repense todas as funções no teu suporte. Eu não vou sair colocando um admin global no Office 365 para todo mundo. E legal. E por que você quer, sei lá, ou vai se manter on-premise? Assim, bem, você não pode se manter on-premise. Seu ambiente um dia vai parar, seja por uma necessidade de migração ou por algum transtorno técnico. E é legal, tem outras coisas que você pode ver, enfim, então vou me apegar a isso também. Porque mover do 2010, né? Eu também não vou me apegar a esses detalhes. Do 2013 também fala de algumas coisinhas aqui que vocês podem ver quando eu compartilhar essa apresentação. Vou mandar para o Nathan disponibilizar, ou eu vou colocar no meu SlideShare lá no LinkedIn. Você tem os guias aí, né, para seguir da Microsoft. Tem o assistente de implantação do Exchange, que também pode te ajudar através desse caminho aí, né? Reveja o guia de sizing para algumas recomendações, né? E também de arquitetura preferida. De repente você precisa fazer uma higienização, como diria o Chicão, no teu ambiente local, no teu AD local, principalmente quando você for fazer um AD Sync, do AD local com AD da nuvem, para você não levar lixo para a nuvem. Já que vai para a nuvem, vai migrar, começa direito, vai com organização. E aí, legal. Vamos então para sair do blá 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 e vamos brincar mais um pouquinho na prática com demonstração, né? Então, o Fast Track que eu citei, ele pode ser requerido a partir desse site. Ingressem aí na comunidade técnica Microsoft, tá? Porque vocês podem colaborar, compartilhar conhecimento e aprender com os especialistas. Essa sessão aqui não precisa ser avaliada por meio desse QR Code, que isso aqui eu peguei do Ignite. E let's go para demo. Nathan, perguntas? Cara, por enquanto não. A galera tá prestando atenção no que você tá passando. Agora quando você começar a migrar aí que vai rolar. Fechado. Vamos lá então. Alguns saíram da conversa, né? Talvez que foram jantar ou não puderam continuar, mas eles veem a gravação depois. Quantos temos online? Quantos sobreviventes? 15, tá ótimo. 15, vamos nessa. A gente ainda não tem uma bagatela de super MVP, então um dia a gente chega aos 100 online, né, tá? Vamos lá. Nada, mas vamos lá, prefiro o público menor, porém engajado, do que um público maior, porém mexendo no WhatsApp. Ó, peguei você mexendo no WhatsApp, hein? Quem tiver aí pode soltar. Presta atenção aqui que agora chegou a hora boa.
Enfim, deixa eu só abrir o meu tenant, como diria o Marcelão. Cadê? Onde que eu estou? Onde que eu vou? Como eu mostrei ali uma demonstração de um relatório de migração da empresa CJC Web, que é a empresa individual da minha esposa, né? Vou fazer um jabazinho aqui, trabalha com marketing. Calma aí que eu não estou conectado na minha conta. Deixa eu entrar. Deixa eu ver em qual navegador que eu deixei conectado nela. É a conta da Tech Johnson, porque eu estou trazendo o domínio CJC Web da minha esposa para cá, para a Tech Johnson. Tá vindo lá da locadora da web para cá, né? Para o meu Office 365. Não, deixa eu sair dessa conta e logar na outra. Ah, tá. Tá no meu Google Chrome, disfarça. Vai que eu estou logado numa conta aqui que não tem permissão de acesso. Entrar com outra conta. jcruz@techjohnson. Entrar. Ativar o MFA, né? Muito importante, autenticação de duplo fator. Que se minha senha tivesse sido roubada, quem tentasse entrar com ela não conseguiria, já que eu tenho que confirmar se de fato sou eu que estou acessando o serviço. Eu acho que eu vou ter que fechar a sessão do navegador e entrar de novo. Porque eu estava conectado em outra conta, né? Senão vai ficar dando pau aqui. portal.office.com. Beleza, agora eu estou no lugar certo. Ele vai reconhecer essa sessão. Está aqui o meu tenant da Tech Johnson. Eu vejo então os aplicativos do Office 365 aos quais minha licença dá acesso, né? Se não me engano, eu estou com uma licença E3 aqui. E aí no meu centro de administração, eu tenho um breve resumo, né, sobre o Microsoft Teams, sobre o gerenciamento de usuários, para adicionar usuário, editar usuário existente, quantos dos meus usuários licenciados instalaram o pacote Office nas suas máquinas, parece que um deles ainda não. Cobrança, se eu tivesse com as assinaturas diretamente na Microsoft, teria o valor mensal aqui. Como eu estou em CSP, eu recebo um relatório, uma cobrança mensal do parceiro CSP que me atende. Eu tenho alguns domínios aí com problema de serviço e que requerem atenção. Então, para você que criou sua conta de teste e está habilitando, o primeiro passo aí no processo de migração é adicionar um domínio. E aí você vai fazer a adição do domínio da sua empresa, né? Eu já tenho... Deixa eu ver se eu tenho consultores de nuvem com BR adicionado aqui ou em outro tenant. Deixa eu tentar. Consultores de nuvem com BR. Vou adicionar o domínio. Ele vai processar minha requisição, porque ele vai ver se esse domínio existe ou não em outro painel. Beleza, não tem. Fatiou, passou, como diria no BOP. Copio o valor TXT que eu tenho que criar na minha zona de DNS do registro do BR, que é onde ele detectou, que é o meu host desse domínio. Então, eu vou lá no meu registro do BR para poder adicionar essa entrada TXT na minha zona de DNS. Você poderia fazer isso aí também no seu provedor, né? Atual, não tem problema. Ou usar um DNS do Azure, que é um bom tema para o Nathan colocar aí numa próxima live. Então, pego aqui o domínio consultores de nuvem com BR, vou lá editar a zona, faço a adição da nova entrada TXT, né? Cadê? TXT. Coloco o valor aqui. Alguns provedores pedem que eu coloque ela entre aspas, outros não.
Vou excluir essa outra entrada aqui e salvo essa configuração. Belezinha. Volto lá no meu painel e mando ele verificar. Talvez não reconheça de imediato, tá? Porque alguns provedores, servidores DNS, ele tem que propagar primeiro essa alteração, né? Então, os servidores do registro IBR vão sincronizar essa alteração. Então, a plataforma sugere que eu aguarde de 5 a 10 minutos. E aí sim, depois eu vou poder prosseguir na validação. Ele ainda detectou a entrada anterior, que eu acabei de excluir. Ele esperava achar esse valor na minha entrada TXT e achou esse aqui, que é provavelmente de algum outro teste que eu fiz. Vou clicar em instalar novamente aqui para ver se força a barra. Enquanto isso, deixa aí. A gente pode fechar e ignorar por enquanto a validação desse domínio e continuar depois, tá bom? E é legal. Onde que eu vejo isso? Mando mostrar tudo aqui, vou lá em configurações domínios, eu consigo ver quais domínios que eu tenho. Segundo o livro preparatório para a certificação MS100, eu posso adicionar aqui até 900 domínios. O pessoal do Bradesco deve adorar, porque uma empresinha para ter o domínio, viu? E aí, legal. Ele detectou que o CJC Web está com possíveis problemas de serviços. Por quê? Eu adicionei esse domínio aqui, eu fiz a validação dele por meio do TXT que vocês viram, mas eu não validei. Eu não fiz a validação e criação das demais entradas que eram necessárias para o funcionamento do serviço de e-mail. E onde que eu iniciei aquela migração que vocês viram, aquele lote, que eu recebi resultado lá no meu e-mail? Aqui no centro de administração do Exchange Online. Esperar ele carregar aí. No centro de administração do Exchange, eu vou aqui em destinatários. E aí vou lá em migração. Beleza, eu vejo aqui que eu tenho um lote de migração, né? Que eu fiz. E aí, nesse lote, como que eu, antes de tudo, antes de eu lançar esse lote, eu primeiro vim aqui em pontos de extremidade de migração. Daí, eu fiz a adição dos pontos, então eu peguei lá os servidores. Como eu estou trazendo esse domínio da local web, eu coloquei os dois servidores que eu conheço como IMAP da local web aqui. Digamos que eu tivesse... E como que eu descobri que servidores são esses, né? Eu simplesmente fui lá no prompt de comando e dei um ns lookup imap.cjcweb.com.br. Ele achou aqui, ó, mail.ita.locamail. Ou o POP CJC Web também serve, tal, IMAP, enfim. Como eu não quero usar o domínio do cliente, principalmente se eu estivesse fazendo uma migração de zona DNS para outro provedor também, eu simplesmente escolho o IMAP no meu novo ponto de extremidade dessa migração, avanço e coloco aqui o servidor. Eu não vou conseguir colocar isso porque ele já está adicionado lá. Se eu estivesse trazendo o cliente da Mandic, eu faria a mesma coisa. IMAP.domínio do cliente, deixa eu lembrar um cliente que tem aqui o e-mail na Mandic. Cadê? Por enquanto, porque esse cliente também já vai ser migrado para o Exchange Online. Peguei o servidor IMAP da Mandic e colo aqui. Autenticação, criptografia eu vou deixar padrão. Ele vai verificar, né, se a ferramenta vai tentar consultar esse servidor para ver se ele está de fato usando, né, aquela configuração ali de criptografia e porta que eu deixei. Eu posso pôr o nome do ponto de extremidade, se eu quiser manter o mesmo eu posso, ou se eu quiser escrever aqui, ó, IMAP Mandic também serve. Máximo de migrações simultâneas, é claro que eu nunca vou saber ao certo quanto o provedor de origem vai me limitar minhas conexões,
Mas algumas pessoas colocam por padrão 20, tem uns loucos que colocam 100, vai de cada um. Claro, eu vou fazer isso de acordo com o meu projeto, né? Como é que eu estou migrando duas contas, vou colocar as migrações simultâneas lá, no máximo de 5, enfim. Mas um projeto maior, geralmente a gente deixa de 20 a 100 ou mais, claro, dependendo do limite de conexões à origem, que eu vou te falar com base na minha experiência, lotes de no máximo 20 usuários é o ideal, 20 ou 50 usuários é o ideal, porque eu posso enfrentar alguns transtornos e aí lotes de migração concorrentes vão ficar apresentando falhas de conexão frequentemente. E às vezes o próprio provedor de origem, não sei se é o caso da Mandic, mas alguns provedores eles se limitam propositalmente, não para te impedir de migrar para o novo provedor, e sim para garantir a funcionalidade e a disponibilidade do serviço para outros clientes. Afinal, esse tipo de serviço é compartilhado, né? Uma hospedagem compartilhada. Legal. Esse provedor que eu coloquei aqui, esse endereço, esse ponto de extremidade, é do Mandic Mail. E se o cliente tem lá um Exchange Server 2013, enfim, um Exchange da Mandic, ele provavelmente vai estar nesse carinha aqui, ó. Cadê? NS lookup outlook.mandic.com.br, que é o OWA da Mandic. E aí, beleza, posso adicionar também esse ponto de extremidade se eu estiver trazendo alguém lá do Exchange da Mandic. E aí, mesma coisa, deixei padrão autenticação e criptografia, OWA Mandic, migrações simultâneas, beleza, novo ponto de extremidade de migração. Ok, fechar. E aí sim, eu lançaria o lote. Mas legal, como que eu preparo esse lote de migração? E eu costumo fazer, eu mando para o cliente uma listinha, falo, ô amigão, preenche para mim essa planilha aqui, ó, com os dados do cliente, eu quero aí o e-mail, aí eu coloco o e-mail que a pessoa vai ter no Office 365, os usuários, o domínio do cliente, o e-mail de origem, a senha da conta de origem. Por quê? Ele vai gerar para mim aqui o arquivo no formato. Mas claro que eu só posso fazer isso depois que eu já tiver criado lá no meu 365, deixa eu até voltar nele aqui. Deixa eu fechar essa parte. Depois que eu já tiver criado no meu 365 os meus usuários. E aí eu tenho várias opções, né? Aqui, primeiro eu crio os usuários, adiciono o domínio, crio os usuários, que podem ser manualmente um a um, ou importar vários usuários, né? Se você vai nessa opção aqui, tem lá um layoutzinho que você pode baixar só com cabeçalhos, para você preencher com as informações dos seus usuários, ou com informações de usuários de exemplo. Vou pegar esse de usuários de exemplo aqui. E ele me deu lá, ó, o Jordão, o Luiz, o João, o Pedro e a Isabel @contoso. Vou dar um Ctrl H aqui, ou Ctrl L, não lembro. Opção lá para substituir. Cadê? Vou substituir tudo que é contoso.com para o domínio consultor cjcweb.com.br, que é um domínio que já está validado, pelo menos. O consultor de nuvem não validei ainda. Substituir tudo. Legal, foram feitas 5 substituições. Agora eu vou pegar e salvar esse arquivo no mesmo formato que ele já está, como um CSV mesmo, né? Vou fazer lá a importação dos meus usuários em massa no 365. Mando verificar para ver se o arquivo está consistente, está correto. Avanço. Defino se o usuário vai ter permissão de entrada ou não, se o local é necessário, tá? Para conseguir atribuir as licenças. Então, eu quero que meus usuários tenham aí o meu Office 365 E1, que é totalmente online e tal, ele é abaixo do E3 lá. É como se fosse o Microsoft 365 Basic, que é o antigo Office 365 Essentials, porém a nível Enterprise, para empresas com mais que 300 usuários. Eu estou com uma conta de teste aqui de até 25 licenças disponíveis que eu criei, né? Que eu ativei. Eu poderia, uma opção abaixo ali que eu acabei não mostrando, é criar esses usuários sem atribuir licença. Mas se eu não atribuir licença,
ele não vai ter caixa de correio válida e eu não vou conseguir lançar o lote de migração desse usuário. E aí, usuários criados, legal, posso baixar esses resultados no formato CSV ou mandar por e-mail os logins e senhas deles, senhas temporárias, inclusive, que terão que ser alteradas no primeiro login dos usuários. Vou deixar marcado para mandar para o meu e-mail aqui, @techjohnson, enviar e fechar. E é legal, meus usuários já estão aqui. Se eu quiser até pôr um filtro, ó, filtro por domínio, deixa eu ver se eu acho. Criar um filtro. Cadê? Limpar, na verdade. Novo filtro. CJC Web. Qual domínio? Domínio CJC Web. Vou deixar todos os status, todos os locais. Licença, quero ver quem tem licença E1. E adiciona. Legal. Agora ele vai me mostrar o filtro. Ó. Mostrou todos os usuários da CJC Web, o designer que já existia e os novos que eu criei em massa agora com a licença E1 que foi atribuída. Agora, se eu pegar esses usuários aqui, Isabel, Jordão, João, Luiz e tal, vou colocá-los lá no meu exemplo de CSV. Mandar abrir o arquivo que eu usei há pouco. Cancelar, downloads. Legal. Eu vou vir em dados, vou selecionar a primeira coluna, converter texto para colunas separadas por vírgula. Isso. Cadê? Delimitado por vírgula. Vou copiar aqui as informações dos meus usuários, ó, que eu criei em massa. Vou jogar na minha planilha modelo de migração. Copio, colo. Vou pôr aqui o Jordão, Luiz, João, Pedro, Isabel. Domínio do cliente. E-mail de origem, aqui eu tenho uma fórmula concatenando o conteúdo que pega as informações do usuário, mete lá um @domínio. A senha de origem eu teria que pegar com o meu cliente as senhas de origem dos usuários ou pedir para eles colocarem uma senha temporária, né? E aí, aqui eu tenho uma outra fórmula concatenando as informações das colunas anteriores, que aí vai pegar o usuário, @c2, né, aqui domínio, vai colocar separação por vírgula, que é necessária para seguir o padrão ali de cima, ó, e-mail address, vírgula, username, vírgula, password, vai pegar a senha do provedor de origem. Criou aqui a formatação do CSV que eu preciso, ó. Vou só jogar num bloco de notas. E aí eu salvo. Lote cjc.csv, coloco aqui como todos os arquivos, para ele aceitar que salve como CSV, né? Jogar na minha pasta lá do meu projeto. Lote cjc.csv. Salvei. Agora é só eu voltar lá no Exchange Online. Não saiam, pessoal, estou quase terminando. E faço aqui, ó, adição, migrar para o Exchange Online. Aí eu mando migração IMAP. Escolho o arquivo CSV que eu criei. Avanço. Escolho qual ponto de extremidade de migração eu vou usar. É que essas contas elas não existem hoje na local web e tal, mas vou colocar aqui só como exemplo. Eu reviso as configurações que estão nesse ponto de extremidade, avanço.
posso dar um novo nome ao lote de migração. Ele puxou o nome do arquivo CSV. Marco se vou pôr um limite ou não de itens incorretos. Se eu estivesse trazendo do Gmail, que eu nem mostrei para vocês, o Gmail é o ponto de extremidade do Gmail é o imap.gmail.com, se não me engano. É isso mesmo. Se eu estivesse trazendo do Gmail, além de selecionar o ponto de extremidade do Gmail, adicionar e selecionar, eu colocaria aqui ó, a pasta todos os e-mails, do jeito que ela é exibida lá no meu webmail, para não trazer, ele vai excluir essa pasta da migração. Por que isso? Porque aqui no meu Gmail, ó, essa pasta todos os e-mails, que no Gmail é um marcador, mas a migração IMAP vai considerar como se fosse pasta. E aí eu teria todos os e-mails duplicados. Isso seria ruim. Por isso que em migrações que eu estou trazendo o cliente do Gmail, eu coloco todos os e-mails aqui como uma pasta excluída do lote de migração. Tá? Se ele localizar sua pasta na origem, não vai trazer para não duplicar mensagem, não lotar a caixa de destino, ainda mais porque quem tem Gmail geralmente tem bastante e-mail lá na origem, né? Escolho se eu vou iniciar o lote manualmente mais tarde, iniciar automaticamente já ou automaticamente após um período, após um horário, se eu quiser que inicie mais tarde, depois de meia-noite, enfim. Vou deixar para manualmente porque eu não quero rodar esse lote agora. Novo. Ele vai concluir a inclusão desse lote de migração. Opa, falando. Acabei de olhar a bateria do Note aqui, deixa eu conectar o carregador, senão vai todo mundo cair. Vai lá. Salvou com êxito. Concluiu e belezinha. Ele vai tentar interrompido porque eu coloquei manual, é só eu dar um play aqui. Não vou dar um play porque eu não tenho essas contas no provedor de origem. E aí, quando ele tiver em execução, ele vai estar lá, o status, né, mostrando que está em execução. Eu posso exibir os detalhes e ver o que está com erro, excluir a conta do lote, lançar um novo lote separado só com aquela conta, parar o lote, se eu quiser concluir, baixar, mandar sincronizar nesse momento, ou ver detalhes de itens ignorados, ver o volume de dados migrados, ó, a conta da Camila, que trouxe lá 748 itens, puxou quase 200 megas de e-mail. E a data da última sincronização bem sucedida foi às quase 2h30 da manhã de hoje. Fechado. Basicamente é isso. E legal, Johnson. Terminei, lancei todos os lotes, virei meus usuários. E agora, como eu faço para novos e-mails da CJC Web caírem lá no 365? Vou lá para os domínios. Vou dar andamento aqui na configuração, né, gerenciamento do DNS desse domínio. Ele manda eu ativar os registros, né? Eu vou adicionar os meus próprios registros. Abro lá a central do cliente, lá, a zona de DNS do meu domínio de origem. Eu posso baixar um arquivo CSV com as entradas que eu tenho que criar, se eu tiver que mandar para alguém, ou baixar um arquivo de zona, que se eu fosse fazer a importação dessas entradas da zona num servidor Linux, por exemplo, ou num servidor Windows depois, ó, já vem num formato legal. Isso aqui é mais roots, né? Com aquela tela preta ali, eu sei que assusta muita gente, inclusive eu que sou de infra. Vou simplificar o processo. Copiei o valor da entrada MX, aqui, ó, ou seleciono e dou um Ctrl C. Vou lá na zona de DNS do meu provedor. Deixa eu só usar a minha autenticação aqui, de duplo fator. Segurança acima de tudo. Era 2 celulares, eu só nem sei em qual Authenticator que tá isso aqui, cara. Tem um gato miando lá na rua, mas não sou eu que tô batendo nele não, hein. Não sei se tá indo aí. Se tiver... A gente já ouviu o gato e os cachorros, os carros não. Sério, mano?
E o gato tá chato, hein? Nesse processo aí, Johnson, ele faz o export e o import de forma automatizada, só via conexão direta, né? Você passa os parâmetros ali de user e senha e boa. Você consegue, a partir disso, até uma pergunta do Rafael. Nós respondemos, mas para todo mundo ficar por dentro. Aí, beleza, você cria aquele arquivo base, e lá no lote, onde você configurou os lotes ali e deu a dica do Gmail, por conta da marcação, ele vai trazer tudo que tiver no IMAP. Subpasta, enviados, todas as pastas que estiver lá no Gmail, ele vai trazer. No provedor, no webmail, no provedor de origem, na caixa de correio de origem, traz tudo. Só não vai trazer o que eu pus na exceção. Show de bola, massa. Em relação ao conteúdo de e-mail. Detalhe, tem uma outra exceção. Pastas que tiverem caractere especial no nome. Eu tenho um usuário que cria pasta e põe lá nome barra outro nome. A pasta que tem caractere especial como barra, asterisco e tal, não vai ser migrada. Então, oriente teus usuários antes, né, quando você mandar a notificação, que quem tiver pastas com barra ou qualquer outro caractere especial no nome, trocar por um hífen, um tracinho, enfim, qualquer coisa que não impeça aí, senão vai ter pasta faltante e o povo vai chorar depois. Rapaz, que gato chato, cara. Logo no final, ainda bem que tá no finalzinho, né? Respondido aí, Rafael. Você vê como os provedores compartilhados são bons. Não estou criticando esse provedor em si, tá? Mas eu acho muito sofrido. Até o gato caminhando com sofrência aqui. Porque até para você gerenciar uma zona de DNS, o negócio é lento, cara. O que eu vou fazer? Eu vou localizar aqui as entradas MX. Achei, o local web tem 3 MX. Nem parece, porque não se vive parando, mas beleza. Desculpa aí, não queria criticar assim, mas não consegui evitar. E aí, tranquilo. Ó, como é que o negócio é bom. Ai, haja paciência. Deixa eu recarregar essa página aqui. Passou outro carro. E agora não é minha conexão, tá? Minha voz estaria falhando aí pra vocês, não sei como é que tá. Recarreguei a zona, legal. Ctrl F, MX. Vou excluir as entradas MX. O gato falou que só vai parar de miar quando tiver migrado o negócio. Então vou acelerar aqui. Consegui uma. Vou excluir a outra. Isso aqui estou fazendo a quente, como diria o Marcelão. Migração na lata. Minha esposa vai me xingar. Amanhã ela vai acessar o webmail da local web e não vai ter nenhum e-mail novo lá. Eu vou falar, minha querida, bem-vinda à modernidade. Você está no Exchange Online. Eu posso simplesmente editar essa entrada que sobrou ali, que é a única, né? Ou colar o valor, mas eu sou chato. Eu quero excluir. Eu quero apagar essa entrada aí. Esse processo, para a gente matar a dúvida do Rafael, você vira o MX após a migração, não é isso? Aí fica a critério dele. Eu sou a favor de fazer MX após a migração, porque o usuário vai acessar lá o webmail já do Office 365 e vai querer ver as mensagens dele lá. Mas tem cliente meio apressadinho que vai pedir para você já virar MX e ir trazendo os e-mails depois, mas ele deixando isso bem combinado com os usuários para não encher nosso suporte ou o teu suporte de ligação aí, tá tranquilo. Mas opinião pessoal, eu sou a favor de deixar a virada de MX para o final de semana, sem ninguém enchendo o saco. E preferencialmente já com os lotes de migração a IMAP lançados e executados nem que seja em parte. Ou preferencialmente completos já. Mas tem empresas apressadas, eu já vi casos de empresas insatisfeitas com o Allhost, com o Local Web ou outros provedores, né, Red Host, eu nem sei se eu poderia estar citando os nomes, mas é a realidade, eu estou mostrando a vida real aqui, que falaram, vira esse MX aí, põe logo o meu domínio profissional lá no Exchange Online e depois migra meu histórico. Porque o cara estava de saco cheio com o ambiente dele parado.
E perdendo dinheiro, né? Deixando de receber e-mail dos clientes solicitando cotação, deixando de enviar proposta. Então tem aí o lance do prejuízo. E aí, copio também a entrada AutoDiscover, que é a entrada que vai facilitar a configuração do e-mail aqui da galerinha da CJC Web lá no 365, né? A Local Web já tem o AutoDiscover dela, então eu vou só editar esse AutoDiscover aqui. Eu sou muito adepto a fazer um backup desse conteúdo antes, que se por algum motivo tiver que voltar para postergar essa migração, eu tenho as informações, né? Vamos ver se ele vai conseguir concluir essa edição. Salve em nome do Senhor, por favor. Deixa eu atualizar a tela para ver se aparece. Não, sabia. Ô, DNS bom. Respira e vai. Quer saber? Exclui. Não vai pelo amor, vai pela dor. E aí nem isso ele vai querer, quer ver? Por isso, pessoal, já aproveita, não tem por que você migrar o teu cliente para um Office 365, um Exchange Online, e deixar ainda teu DNS num provedor com esse nível de desempenho aqui, tá? Se possível, já faça um orçamento. Vai passar uma moto. Já faça um orçamento também para uma zona de DNS pública no Azure, que não é caro, é barato. E aí você põe a entrada aqui, põe o valor. Vou já copiar, que eu imagino que eu vá precisar adicionar de novo. Opa, peraí que eu esqueci de mudar o nome. É uma entrada do tipo CNAME que está aqui, ó. O tipo dela, quer dizer, CNAME, a entrada na local web é um ponto, tem provedor que é um arroba, tem provedor que não é nada ali, que não precisa de nada. Tem um problema, a entrada do CNAME ponto, né? Opa, errei. Errei que aqui é a entrada AutoDiscover, não vai nem funcionar. O ponto eu pus lá na entrada TXT, disfarça. AutoDiscover. Olha, eu vacilando aqui na missão. É a fome, pessoal, disfarça, tô querendo jantar. A fome causa esquecimento. Você não é você quando está com fome, diz aquela propaganda lá. CNAME AutoDiscover, apontando para o AutoDiscover da Microsoft. Olha mais, cruzem os dedos. Já foi, bro. Sucesso. Será? Enfim, que não vai, isso aqui não vai me impedir o funcionamento. É um negócio que eu posso validar depois, tal. Se eu quiser habilitar o Microsoft Teams, eu habilito aqui e crio também as entradas CNAME para o Microsoft Teams. Já que eu tô com a mão na massa, vamos fazer de vez, né? Enquanto a gente espera aquele sofrimento ali, deixa eu abrir o meu portal do Azure, que eu vou mostrar já como criar um Azure DNS, que aí depois eu já vou no registro BR e já aponto logo para o Azure DNS, essa empresinha aqui. Claro que eu não vou poder esquecer da entrada do site e outros CNAMEs que ela tiver, né, para não impactar em outros serviços. Portal.azure.com, deixa eu ver se eu tenho uma assinatura lá com disponibilidade para eu criar uma zona de crédito, para eu criar uma zona DNS. E aqui nada. Deve ser minha conexão. Que até o portal da Azulita tanto a local web mentalmente em vão, que dó. Depois o Nathan corta na gravação. Aqui vai. Beleza, não vou ativar isso aqui agora não. Enfim, se eu quisesse ativar já o Teams, mas eu posso fazer isso depois, tá? Aí bastaria criar esses CNAMEs aqui.
as entradas do tipo SRV aqui também. Tem um segredinho, tá? Na local web eu criaria essas entradas com o valor como underline SIP, ponto, underline TLS, e aí no valor da entrada seria 1 espaço 443 espaço destino, além da prioridade 100 que pede aqui. Até voltar lá para ver se já foi. Não foi. Enquanto isso, o portal da Azure já carregou. Vamos criar uma zona de DNS aqui, porque eu já vou aproveitar e migrar CJC Web até para o DNS do Azure para ter mais eficiência. Adicionar uma zona de DNS, mas depois a gente faz uma live só disso aqui, tá, Natan? Que aí entra na explicação teórica, inclusive. Tranquilo. Aqui, CNAME. Como eu acabei de excluir uma entrada auto-discover, eu posso estar enfrentando dificuldade disso, né, da propagação dessa entrada lá. Enquanto isso, eu crio a entrada do Teams, né, a SIP. Cara, se você estiver aguardando a replicação da local web, pode esquecer, só amanhã. Não, Tem muito o só que fazer, não. isso aqui e outra, essa entrada não vai impactar agora no funcionamento do e-mail, até porque levando em consideração que eu estou fazendo essa virada no período noturno, eu teria até amanhã de manhã para recriar e assim poder reconfigurar para os usuários. No Azure eu escolho a minha assinatura, né, em que eu vou colocar essa zona de DNS, o grupo de recursos que eu vou utilizar, eu poderia pôr no grupo de recursos Tech Johnson ou criar um novo aqui só para CJC Web. Coloco o nome da minha instância, né, de DNS, cjcweb.com.br, se não me engano. Em que região que vai ficar? Vou colocar no sul, tentar colocar no sul do Brasil, se é que essa minha assinatura permite. Criar. Vamos ver lá como é que tá a local web. Tá triste mesmo o negócio deles. Aqui o Azure já está concluindo a implantação da minha zona e depois eu posso pegar e criar as entradas que a Microsoft me deu aqui nesse recurso, né? Zona DNS, propriedade, vai em visão geral, criar os meus registros, né? Já tenho os registros aqui dos servidores DNS, que são os name servers. Aí eu quero criar a entrada autodiscover.cjcweb.com.br do tipo cname e colocar aqui o alias, aponta para autodiscover.outlook.com. Vou criar, olha que diferença do DNS do Azure. Vou criar a entrada lá SIP, que é a do Teams, também do tipo cname, apontando para esse endereço. Vou criar a entrada link discover apontando para cá. Também do tipo cname. Entrada SRV, do segredinho que eu falei lá da local web, eu vou mostrar para vocês da zona da Tech Johnson, para vocês verem como tá. Deixa eu abrir por aqui, vai. Enquanto carrega ali, eu vou continuar a criação aqui. Entradas SIP TLS, entrada SRV, underline serviço, que é o SIP, ponto underline TLS, opa, faltou ponto ali, com prioridade 100, com peso 1, na porta 443, peso 1, porta 443 e o destino. Crio a mesma coisa eu faço para essa outra entrada, SIPFED, SIP Federations TLS, underline TCP. Underline SIP Federations TLS, ponto underline TCP, do tipo SRV, com prioridade 100, peso 1, na porta 5061, se não me engano. O valor de destino, SIPFED.
E aqui o legal do Azure é que eu vou criando as minhas entradas, eu não preciso esperar terminar uma para ir gerenciando a outra. Eu já vou fazendo lá nas demais. Registro CNAME para Intune, que é o gerenciamento de dispositivos móveis. Às vezes você... E até é bom eu configurar isso aqui, apesar de não ser o foco da apresentação, porque eu vou poder ingressar as máquinas, o Windows 10 Pro ou superior, no gerenciamento de dispositivos no Office 365. E tendo ou não a licença do Intune, eu acho legal já deixar isso aqui pronto, já que você está mexendo nessa configuração de domínio. Enterprise Enrollment, mesma coisa. Do tipo CNAME. Valor ali. E para não parar o funcionamento do site da minha esposa, eu tenho que pegar aqui na local web a entrada do tipo A. Além de outras que ela tenha relacionadas a serviços do Google, provavelmente do blog dela. Tudo bem que aqui é a zona da Tech Johnson, que eu voltei para cá, né? Se eu quiser aqui, ó, nesse lookup www.nslookup.cjcweb.com.br, vou pegar a entrada do tipo A do domínio dela, que é um IP, né, onde está hoje o site dela, o FTP e tal. Vou criar ali, ó, nesse caso aqui, no Azure posso deixar vazio ou crio um arroba ou ponto aqui? Quando a entrada do Se não me tipo A, engano, vai você ser lembra? ponto, cara. Ponto. Vamos ver. Criou como... Eu deixei em branco, ele considerou o arroba. E aí, a mesma coisa para outros serviços. Minha esposa, ela usa muito o FTP, né, para publicação de site, para subir os sites que ela desenvolve de teste para os clientes, ó. O FTP também está indo para a entrada A. Então, eu poderia simplesmente copiar aquele IP ali e colocar aqui também uma entrada do tipo A para ftp.cjcweb apontando para aquele IP que eu copiei. E aí, pronto, ou seja, eu já preparei o ambiente para a migração dos serviços de e-mail, para a ativação de outros serviços do Office 365, como o Teams e o Intune, além de garantir o funcionamento do site dela. Claro que eu teria que ver outras entradas que ela tem lá na zona dela na local web, que eu posso ver depois. Para quem ainda vai continuar com a zona de DNS na local web, a dica que eu falei sobre o valor das entradas SRV é essa daqui, ó, os valores, o formato que fica, porque é meio confuso. A entrada SRV a Microsoft mostra de uma forma, ó, e lá na local web você precisaria colocar de outra. Daí beleza, terminou as alterações, salvou, agora é só eu ir no registro BR e jogar esses servidores aqui, ó, como name servers lá no domínio dela. Claro que demorará muito mais para a conclusão dessa validação, né, dessa migração, porque essa daqui é aquela que demora aí de 24 até 72 horas, por isso que eu sou a favor de fazer aos finais de semana, quando eu migro a zona DNS de um provedor para o outro. Mas nos casos em que eu mantenho no mesmo provedor e que eu vou só alterar os apontamentos MX, apontamentos de e-mail e tudo mais, aí sim eu não ligo de fazer em dia útil, claro que com o cliente ciente dos possíveis impactos. Vou voltar aqui para a zona da CJC Web. Volto lá no Office 365, eu não vou ativar agora o Teams e o Intune, porque como ela ainda está na local web, eu só criei essas entradas aqui. Deixa eu até ver se agora aparece lá, se eu consigo criar aquela entrada Autodiscover na zona da CJC Web. Que aí a gente já valida as entradas de e-mail, pelo menos com tudo completo. Mas eu duvido que vai dar certo nesse momento. Não tem problema, eu posso clicar em continuar e aí eu posso ignorar as entradas que ele não conseguir fazer a validação. E a local web provavelmente nesse momento está com algum pau no MX, porque a entrada MX eu já editei lá faz tempo. Se eu voltar aqui e buscar pela entrada MX, ó, já está lá apontando para a Microsoft. Mas como a replicação deles é mais demorada, enfim, eu posso amanhã cedo tal, mandar revalidar aqui que esse domínio já vai estar apto ao recebimento de e-mails na Microsoft. E aí eu vou fechar, vou ignorar por enquanto, a Microsoft vai me alertar que esse domínio está com possíveis problemas de serviços, né, já que ele não detectou o apontamento correto, mas amanhã cedo ele já vai estar íntegro, porque já vai ter validado aí a replicação. Tranquilo? Eu acho que
Nathan, é isso, tá? Na prática, depois seria só entrar lá no webmail do Exchange Online, na Microsoft, e fazer o teste de envio e recebimento de e-mail. Que eu não vou poder fazer agora porque não deu para terminar de validar a migração. Show, show. Infelizmente o local web ele vai demorar pelo menos aí as 24 horas. Não 24, mas pelo menos umas 10, 12 horas para fazer a replicação. Mas tranquilo, cara, deu para pegar bastante coisa. Depois, se você puder, Johnson, compartilhar aqueles artigos e a planilha que você comentou, a galera tá pedindo aqui no chat. Aí você manda lá, Sim. ou se você quiser Vou mandar passar, agora. se você quiser mandar um no chat aí agora, enfim, o pessoal já coleta isso. Uhum. Pessoal, alguma dúvida? Se alguém quiser abrir o microfone aí, fica à vontade. Eu só vou pedir um minutinho e já vão colocando as dúvidas aí no chat e eu já volto aqui com vocês para responder.